tirando a parte subjetiva do futebol, que é importante ressaltar que existe, porque nós jogamos um esporte que uma bola muda a história. Tirando essa parte, é possível planejar grande parte das outras questões, né? Existe um livro escrito por um ex-dirigente do Barcelona, Ferran Soriano, de título A Bola Não Entra Por Acaso, que aborda muitas dessas questões, né? As dificuldades do dia a dia, como você precisa enxergar o futebol de hoje. E eu diria, olhando lá à distância, que o mundo sabia que alguns grandes jogadores do Cruzeiro iriam sair do Cruzeiro 2 anos depois da conquista, ou no mínimo depois da Libertadores seguinte. Então, se você sabe que isso vai acontecer, que é inevitável, que a valorização dos jogadores naturalmente te impede de continuar com todos, por mais significativo que eles sejam, que eles vão buscar valorizações maiores, que é importante para eles, em termos de realização profissional, irem para um outro mundo, você precisa se preparar para isso. E o caminho é que, às vezes, confunde um pouco. Para substituir um grande jogador, vamos citar nomes para não falar tão subjetivamente. Quando o Everton Ribeiro chegou, Everton Ribeiro não era o Everton Ribeiro que saiu. Mas só que quando você vai buscar um substituto para o Everton Ribeiro, quando ele sai, você quer um cara, você quer um outro Everton Ribeiro. E aí não dá. Aí não existe possibilidade de você fazer. Então isso é importante quando você vai fazer esse planejamento. Você encontrar alguns jogadores que precisam sustentar mesmo, serem referência, mas você precisa encontrar outros que precisam crescer no Cruzeiro. Você precisa fazer o jogador no Cruzeiro também. Isso faz parte de uma oxigenação da folha de pagamento. Porque senão você atinge números estratosféricos e não consegue cumprir. Porque uma folha que atinge 100 pontos no final de 3 anos de conquista, se você não oxigenar, ela vai a 150 pontos logo depois. E na verdade você precisa voltar um pouco para 80 pontos, para depois chegar aos 100, depois no final de 2 anos de conquista de novo. Para não falar em valores que são fora, né, da realidade das pessoas. Então, acho que é um bom parâmetro para entender como isso funciona. Você já está produzindo seus novos Everton Ribeiros aí? Temos que estar atento ao mercado. É isso que você analisa em termos de desempenho para tentar errar o menos possível. Você erra, é um mundo em que a gente erra. Mas não se pode em 10 errar em 8, nós podemos errar em 2, temos que acertar em 8. Essa é a proporção, né, de um bom planejamento. E o Brasil produz jogadores de qualidade, em profusão eu diria ainda, produz tanto quanto produzia antes. E cabe a nós detectar onde eles estão, né, a característica que eles têm para essa ou para aquela equipe que imaginamos, para essa ou essa característica de jogo, para a cultura futebolística de um Cruzeiro, que é diferente da cultura futebolística de um Grêmio. Então você encontrar e unir tudo isso faz parte dessa visão que a gente tem que ter e da competência de fazer um trabalho planejado. Eu penso que o futebol de hoje exige um dinamismo um pouco maior, e a característica dos jogadores que se tem para esse dinamismo está da seguinte forma: uns que correm muito e não pensam tanto, e outros que pensam bastante, mas não correm tanto. Nós estamos num dilema para achar um jogador que se situa no meio dessas duas características, que é o cara que tem uma boa dinâmica, mas que pensa o jogo, que é capaz de armar a jogada e tal. Eu penso que, por característica, o 10 mudou um pouco, em função disso que nós estamos falando, na forma de jogar no Brasil.
Hoje as equipes estão jogando muito 4-1-4-1, que é um sistema importado, que nada mais é do que um 4-3-3, que baixa os extremos para marcar mais aqui no meio campo, coisa que não se fazia com os pontas de antigamente. Mas todos os jogadores de meio campo precisam ter capacidade de compartilhar mais essa função que antes era dado mais a um único jogador, que era o camisa 10. Acho que isso que nós precisamos voltar a fazer. Que a gente não se satisfaça com o volante que só marque. Que a gente exija que no mínimo o segundo homem de meio campo se junte a essa tarefa para compartilhar com o meia a capacidade de armar a equipe. Que um desses jogadores que estão jogando na extrema também seja um meia, porque senão você vai ter dois corredores e na hora H, quando marcarem o seu único armador, ninguém vai armar, porque ninguém consegue. Então achar o equilíbrio na escolha desses jogadores vai fazer com que a gente resolva todos esses problemas e consiga formar um time com ótima qualidade de futebol, que eu acho que é isso que a gente tem que perseguir sempre. Bom, eu conheço há bastante tempo o Emerson, que é o coordenador da base. Já trabalhamos juntos na seleção brasileira. Ele como técnico da base. Tradicionalmente, historicamente, você não sobe mais do que 4 jogadores, 5 no máximo, por temporada. Porque não é possível pensar que de uma hora para outra você vai produzir tantas soluções a nível de equipe principal do Cruzeiro, com a ambição que nós estamos falando de conquistar títulos. Então, o percentual é sempre muito próximo disso. O que eu tenho como filosofia para isso e passei para a direção é que nós temos funções onde, por exemplo, temos 4 jogadores na função. E vamos contratar um 5º jogador e você olha para o mercado e não é possível, nesse caso, que um trabalho de qualidade de formação não tenha capacidade para formar um 5º jogador de posição dentro do clube. Aí as coisas não estão bem na nossa formação, aí temos que rever a nossa formação. Então, eu vejo isso com os olhos de necessidade, mas necessidade baseada na competência que precisa se ter na formação. Nós entendemos que não é a hora de nós fazermos a avaliação e mesmo que fosse a hora, também não faríamos em público, porque não é correto. Seria uma falta de inteligência da nossa parte. Nós estamos numa reta final de campeonato, num momento muito importante. Então, temos que saber nos conduzir nesses aspectos de estratégia. A avaliação está sendo feita criteriosa em todos os aspectos, né? Elas vão obedecer exatamente tudo isso que nós falamos aqui. Não vai fugir disso, né? Tem custo-benefício, tem capacidade de investimento numa folha de pagamento, tem as necessidades que o clube tem, a sua capacidade, tem as condições técnicas que vamos avaliar em aqueles que são mais experientes, que devem ficar como referência para os mais novos que vão chegar. Tudo isso está inserido e é isso que vai valer. E os jogadores também sabem que é isso que vai valer, que eu acho que é o mais importante. Passou o Pampulha. O Alisson se lesionou hoje, você falava do modelo de jogo. Você acha que essa lesão vai atrapalhar de você seguir com a estratégia de montar um modelo de jogo? Enfim? Você acha que com as peças que tem vai conseguir substituir? E o peso que ele vai ter nessa reta final, essa ausência? Perder jogadores como o Alisson é ruim sempre. É um dos grandes jogadores que surgiram no Cruzeiro e que vem mostrando, né? No Cruzeiro e na seleção da sua categoria. Mas nós vivemos com essas situações no futebol, convivemos com elas com frequência e temos que apresentar a solução imediata. Eu acho que não é necessário mudar o sistema da equipe, pode mudar a característica de execução. Se eu optar por um atacante de mais centro,
com um pouquinho de menos movimentação de saída. Posso colocar o William na beirada, onde estava o Alisson. É uma mexida natural. Podemos optar por continuar com 2 jogadores de movimentação, e aí o escolhido para jogar por dentro pode ser outro, ou posso manter o William, que está bem e que vem fazendo gols importantes, e colocar um outro jogador por fora. Então, mas vai ter um jogador lá naquele lugar. Isso que é importante, isso que é seguro para os jogadores. Nós não vamos mudar todos os lugares de novo, porque aí cria-se uma situação de falta de entrosamento que aí agora já estamos melhorando e que os jogadores já sabem onde cada um está, né? Isso nós não vamos mudar, o sistema vai permanecer o mesmo. O Fábio é um ídolo do Cruzeiro, é uma redundância falar sobre isso. Foi importantíssima a renovação dele, porque é a maior referência que o clube tem e que a torcida reconhece dentro do campo. E você ter jogadores com essa trajetória rara hoje em dia no futebol, né, de permanência num clube durante tanto tempo, é algo diferenciado mesmo, né? Ele entender essa sua importância, assumir esse papel, isso fez com que ele se fosse escolhido como capitão da equipe, mesmo numa posição que é menos comum isso acontecer, né? De goleiros. Mas o Cruzeiro tem outros líderes diferentes, líderes que às vezes até falam mais do que Fábio, que não é um jogador de falar tanto. Líderes que às vezes só com um olhar ou com uma atitude dentro do campo se colocam com respeito perante o grupo. E é importante você ter mais líderes em outros setores da equipe. Isso num jogo de futebol faz muita diferença. É muito difícil a comunicação do técnico com sua equipe durante o jogo. Então, jogadores que têm uma boa leitura de jogo, que tenham ascendência sobre outros jogadores, que tenham capacidade de transmitir algo, nos outros setores da equipe também é muito importante. É impossível falar sobre antes, né? Porque eu sempre falo que você olhando de fora, você tem uma ideia do que está acontecendo, e quando você está dentro do ambiente, você tem as informações e o conhecimento necessário para saber o que é que está acontecendo ou não. Existem momentos na vida da gente como profissional que a gente não faz as escolhas tão boas, e às vezes para um técnico é difícil voltar depois que ele faz certas escolhas. Então só é possível retomar o caminho quando o outro chega, porque ele não tem responsabilidade com aquilo que foi decidido antes da sua chegada. Isso é comum. Já aconteceu comigo. Às vezes você pensa que está fazendo certo, você aposta suas fichas muito naquilo que você acha que está certo, e a resposta não é boa, e aquilo fez com que você tomasse outras decisões em cima, e aquilo tem consequência, as suas decisões têm consequência, e às vezes geram um clima menos favorável. Pode ter acontecido, não estou dizendo que foi isso, mas pode ter acontecido com o Vanderlei, como já aconteceu comigo em outras ocasiões. Quando você chega, você zera essa conta. Você estabelece uma nova realidade, um novo patamar de decisões, e aí vai depender de como você é e como o grupo aceita essa sua chegada. O que eu posso dizer é que eu me senti muito bem quando cheguei no Cruzeiro, muito bem mesmo, e senti que os jogadores gostaram das decisões iniciais e da maneira como foram conduzidas, foram dados os primeiros passos. Então, isso melhora o ambiente. Eu acredito muito em ambiente. Não tem nenhuma dúvida que o ambiente é parte importante do nosso trabalho, porque quando as coisas não estão boas, às vezes você fica falando, é como se você estivesse falando com as paredes, né? E quando as coisas estão boas, todas as coisas que você fala são bem recebidas, são bem ouvidas, as pessoas acreditam mais. Tem muito a ver também com o resultado de campo. O jogador é, hoje, por necessidade, muito imediatista.
Ele precisa ver rápido ali na sua frente o resultado daquilo que o seu comandante está defendendo no dia a dia da semana. Então, quando ele vê, ele passa a acreditar muito mais. Eu falo que o técnico vive de uma teoria de jogo, que é executada por seus jogadores. Se essa teoria, no domingo ou na quarta, produz resultados positivos, uma atuação melhor, produz vitórias, ela é reforçada, ela tem mais credibilidade. Esse é o momento que a gente está vivendo, é um momento de credibilidade boa. Temos que aproveitar exatamente para nessa reta final do campeonato crescer, não só como atuação, como equipe, como resultado, para encerrar o ano bem. Olha, esse é um tema delicado, mas todos nós que vivemos no futebol ouvimos histórias de corrupção há bastante tempo, né? O que não era comum é que essas histórias tivessem os seus autores, né, presos, como está acontecendo agora. Eu espero que seja ótimo para o futebol. Eu acho que a gente deve perseguir um futebol mais limpo, é isso que nós temos que oferecer para o torcedor. Porque quando ele, torcedor, perder a credibilidade em tudo aquilo que nós fizemos, perdeu a razão da gente viver no futebol e trabalhar com ele, nele, como é o nosso caso. E como a gente gosta muito, eu acho que a gente deve fazer a nossa parte para cuidar dele bem.